Muito bem. Vamos falar sobre esse assunto aqui, né? Continuação da isomeria. Então, agora vamos falar de isomeria espacial, que é a isomeria geométrica. Ou tem esse nome mais feio aqui, né? Que é a diastereoisomeria, ok? E a isomeria geométrica ele depende muito dessa aqui, ó, dessa dupla ligação do carbono, né? Esse aqui é um exemplo. Por exemplo, esse aqui, ó, né? Esses dois carbonos que está aqui. E você pode observar que em torno desse aqui, ó, em torno dessa dupla ligação, o que nós podemos observar é uma coisa assim, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, né? Observe o seguinte, você tem o cloro aqui, tá certo? E o cloro desse lado, tá certo? E em torno desse plano, tá vendo esse plano que tá aqui, ó? Aqui é a mesma coisa, certo? Então, em torno desse plano que é colocado dessa forma aqui, ó, certo? Você tem o quê? Você tem um cloro de um lado e do outro lado, cloro também. Na hora de escrever o nome, por exemplo, você está vendo que tem dupla aqui, ó. Então é etileno ou eteno, tá certo? Etileno para os íntimos, né? Na verdade seria bom se você escrevesse eteno aqui, né? E aqui 2 de cloro. Então aqui, ó, 2 de cloro etileno ou eteno, tudo bem? E o que que seria aqui? Trans. Por quê? Porque tem um cloro de um lado e outro cloro do outro lado. Aqui, ó, vai ser cis, né? Então você tem o quê? Essa parte aqui, né? Esse plano que você cortou em relação à dupla ligação. E você tem, observa o quê? Você tem o cloro agora do mesmo lado. Então você tem o cloro aqui e o cloro aqui. Está no mesmo lado. Então nós vamos chamar isso aqui de, tá vendo que é o mesmo nome? 2 de cloroetileno, só que agora é cis, porque os dois estão do mesmo lado, tá? E aqui você observa o seguinte, aqui, ó. Você tem, só por causa disso, né? Só por causa disso, você tem uma mudança. Você tem uma mudança aqui, ó, esse cloro aqui é, né, do mesmo lado agora, né? Você tem uma mudança das características físicas da substância. Por exemplo, o cis 2 de cloroetileno tem um ponto de fusão de menos 80,5, né? Que é esse aqui, né? Menos 80,5 aqui, né? E o trans 2 de cloroetileno aqui é menos 50, ó, é o ponto de fusão, né? Ponto de ebulição do cis é 60,3. Olha o ponto de ebulição do trans, é 47,5. Densidade é 20 graus Celsius, está aqui, ó, 1,284, e aqui é 1,265, né? O cis se torna mais denso, ok? Tá? Então você observa que o trans, ele fica o quê? Do menos 50 até 47,5. O cis que é esse aqui, ó, ele é mais extremo, né? Tem um ponto de fusão mais baixo e o ponto de ebulição maior, né? E o trans, ele já, vamos dizer assim, as variações não são tão grandes quanto a versão cis, tudo bem? Ok? Bom, essa aqui é o caso da isomeria geométrica ou de asteroisomeria. Vamos ver o próximo. Ó, você tem uma isomeria chamada isomeria EZ. Isso aqui acontece também da mesma forma, só que o que acontece é o seguinte, ó, por exemplo, você observa que tem um CH3, hidrogênio e cloro. Aqui você não tem condições de fazer distinção, concorda comigo? Então esse que é o problema. Então, como acontece nessa parte aqui, por exemplo, você tem 2 aqui e 2 aqui. Não tem o menor problema contar isso, tá? Agora, aqui não. Aqui você tem uma diferença, ó. Tá vendo? Não tem outro hidrogênio, tá certo? Aqui, ó, hidrogênio e cloro, tá certo? Então, aqui fica um pouco, vai ter um outro critério para você fazer chamar essa isomeria EZ, ok? Essa isomeria EZ, tá certo? Seria o seguinte, ó. Pega primeiro esse carbono, tá? Da dupla ligação e chama isso aqui carbono 1. E chama isso aqui de carbono 2. Aí o que acontece? No carbono 1, tá certo? Você tem esses dois aqui, tá certo? Você tem dois ramos, vamos dizer assim. Desses dois ramos, pega o mais pesado, aquele que tem maior massa molecular. Quem que é? Tá na cara que é o CH3, né? Cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1. Então 12, 13, 14, aqui tem 15, tá certo? 15 unidade de massa atômica. E aqui só tem um. Então quem que vai ser prioritário? Esse. Então você assinala esse.
Aí vem para esse lado aqui no carbono 2, você tem esses dois aqui, tá? Quem que você vai assinalar é o cloro, porque o cloro é 35,5, tem uma massa atômica maior do que a massa molecular do CH3, tá certo? CH3 é 12, né? 12, não, desculpa, 15 e aqui é 35,5. Então quem que é maior? É o cloro. Então você vai assinalar este e este, ok? Então o que que você observa? Você observa que os dois, né? Eles estão o quê? Um tá de um lado e o outro tá do outro lado. E aí você vai chamar o quê? Olha o nome, né? Que é buteno, tá certo? Por que que é buteno? 1, 2, 3, 4. Então, but. Aí você tem o quê? Dupla ligação aqui no meio, né? Tá certo? Então, em, e é tudo carbono, né? Então, 2 buteno. E tem o cloro. O cloro está no carbono 2, vamos colocar assim, tá certo? Então, o cloro como está no carbono 2, então... Aí, qual a diferença entre este aqui e este aqui, ó? Ó, esse aqui, nesse caso, o que acontece é o seguinte, ó. No carbono 1, o CH3 agora está nesse lado aqui, ó. Desse lado aqui. E o cloro também. Então, os dois agora estão no mesmo plano, porque eu girei isso aqui, ó. Tá vendo? Eu girei aqui. Então, nessa que eu girei, então o CH3 agora está no mesmo plano do cloro. Tá certo? Então, em alemão, isso aqui é coisa de alemão, ele chama de isomeria EZ. Por quê? O E, em alemão, significa entgegen. Entgegen, tá certo? E quer dizer o quê? Oposto. Esse aqui é oposto. Então aqui, ó, oposto é E, entgegen, tá? E quando é os dois juntos no mesmo plano, portanto estão no mesmo plano, estão juntos, em alemão é zusammen. É zusammen, que é com a letra Z, tá certo? Então esse aqui entgegen e zusammen, tá certo? Então esse aqui é oposto e esse aqui é junto. Tá certo? Então, já que esses dois estão juntos, então é Z. Então é Z2-clorobuteno e aqui estão separados, né? Tá certo? Opostos, em lados opostos, né? Estão em lados opostos, então vai ser o quê? E2-cloro-2-buteno, que é o entgegen, tá bom? Então é a questão da origem das palavras em alemão. Então vamos dar uma olhada no próximo slide. Tá? Vamos fazer alguns exercícios, né? Somente para fixar o conteúdo, né? Então, assim, ó, quantos isômeros geométricos do aldeído cinâmico são previstos? Observe o seguinte, ó, esse aqui, né? É a estrutura, tá colocado aqui. Bom, já que a estrutura está aqui, o que que você vai fazer, ó? Identifica a dupla ligação. Então, você tem dupla ligação entre... Não é esse aqui, tá certo? Porque esse aqui é carbono e oxigênio. É a dupla ligação entre os dois carbonos. Então, você vai ter exatamente essa parte aqui. Bom, aí só que você tem o quê? Dois iguais, né? Então, o que acontece? Você tem esse aqui. Você vai ter uma situação em que... Eu acho que eu vou ter que desenhar aqui, ó. Você vai fazer uma coisa assim, ó. Então, você vai ter essa aqui, ó. Tá certo? Então você vai ter assim, ó, o carbono, dupla ligação, carbono, tá certo? Deixa eu só, vou apagar um pouquinho aqui, tá meio ruim. Então assim, ó, vou colocar os dois carbonos aqui, tá? E aí eu vou colocar o que aqui, ó? O hidrogênio, tá certo? Que é esse hidrogênio que tá aqui, ó. E eu vou pegar este fenil, tá? Vou colocar aqui. E aqui, ó, hidrogênio aqui. E vou colocar esse aldeído, por isso que chama de aldeído cinâmico, tá certo? Então esse aqui é o aldeído que está colocando, porque isso aqui é a principal função, né? Tá certo? Essa aqui é a principal função. Bom, esse aqui, ó, como esses dois aqui são iguais, né? Ele o que que é? Ele é uma versão cis, porque está no mesmo plano, né? Tá certo? Aqui, ó, vai estar no mesmo plano. Então, hidrogênio, hidrogênio. Então, esse aqui vai estar no mesmo plano. Então, é cis. Aqui, beleza, né? Aí o que acontece? Qual seria a outra, né? Então, o isômero geométrico seria o próprio, né? E o outro seria o quê? Contrário, né? Quando você vira uma delas, ou vira esse, aí tanto faz, né? Se você virar esse, não vai ter problema algum, tá certo? Então vamos supor que eu vou virar esse lado aqui, tá bom? Então vou fazer assim, ó, né? C, para cá fica C, dupla O, um H, que é o aldeído, para baixo aqui o hidrogênio, aqui continua, né, o carbono, hidrogênio e o benzeno aqui, que é o fenil, tá bom?
Então você tem quantos isômeros geométricos que eu tenho? Tem 2, ok? Então, você vai ter 2 isômeros geométricos colocados aqui, ok? Tá certo? Vamos ver o próximo aqui. E esse aqui, ó, é o isômero EZ. Dá para observar aqui pelo isômero EZ. E por quê? Porque se você chegar e girar aqui ou girar aqui, dá na mesma, tá certo? Bom, como dá na mesma, então não pode ser cis-trans, tem que ser EZ. E no EZ, o isômero EZ, você observa o quê? Aquele que tiver maior número atômico, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, né, o bromo, tá certo? O bromo sozinho é 35, a massa atômica dele. Agora, só que observa só, né? Esse aqui é o bromo. Quem é o carbono? Vamos supor que o carbono 1 seja esse aqui, ó, tá? Então aqui eu vou chamar de carbono 1. E aqui o carbono 2. Nesse carbono 1, você tem 1, 2, 3. 3 carbono, 12 vezes 3 vai dar 36. Tá certo? 36 mais 3 dá 39. Então aqui tem 39. Só que aqui também tem o 39. Ok? Então aqui, ó, nessa parte 39 e nessa parte aqui 39. Esses são maiores. Dá só uma olhada aqui. Aqui tem 12 mais 12, 24, né? Então não vai dar. Aqui é menor, com certeza. Então quem são os maiores? Essa parte aqui e essa parte aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Tá certo? E onde que está o plano? O plano, né? Ele está aqui, ó. O plano vai estar aqui, ó. Tá? A dupla ligação está aqui. Então, o que acontece? Eles estão opostos. Opostos é E, tá certo? Opostos é E. Então, você já observa o seguinte aqui, ó. Vai ter que ser quem? Vai ter que ser a letra B. É o único que é E, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá certo? Você tem a letra B. Então, aqui nesse caso, como que você vai fazer? Oct 4N. Por que Oct 4N? Ué, dupla ligação, por causa que tem aqui, né? Oct 4, tá certo? Tá no carbono 4, tá certo? Quando você coloca isso aqui, 4N, é etil-oct, então 5 etil, né? E quem que é o etil? O etil é esse aqui, ó, tá certo? Então 5 etil-oct 4N. Então você observa aqui, ó, que a cadeia principal tá nessa parte aqui, ó. Tudo isso aqui, quem que é? Maior número de carbonos e tem que ter a dupla ligação. Essa aqui é a cadeia principal, tá certo? Bom, essa aqui como sendo a cadeia principal, o que é que você vai fazer? Ó? Você vai fazer 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 4 bromo. Tá certo? 5, quem que é? É o etil. Etil é esse, ó. Tem um carbono aqui, outro carbono aqui. Esse é o etil. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 etil, oct 4eno, tá? Então, o oct 4N, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo? Oct 4, porque, ó, 1, 2, 3, 4, dupla ligação tá no 4 aqui, ó, tá certo? Então, fica E4 bromo, né? O bromo 1, 2, 3, 4, o bromo aqui é o 4, então fica sendo a letra B, ok? Bom, depois a gente continua, a próxima vai ser a isomeria ótica, ok? Até mais.